Finalmente começou a Copa do Mundo 2026, mas fica ainda um questionamento. Quais são as seleções favoritas a vencer o torneio? Quer saber mais? Depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Futebolizando. E hoje vamos bater um papo sobre quais são as seleções favoritas a vencer a Copa do Mundo de 2026. Lembrando que favoritismo não quer dizer muita coisa, mas esse exercício é interessante até para a gente conhecer como chegam algumas seleções para a Copa do Mundo de 2026. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ajude o Futebolizando a crescer, siga o Futebolizando nas redes sociais, no Instagram, ajude o Futebolizando a crescer nesse nosso projeto que está ficando cada vez maior. Bom, e sem muita enrolação, para mim a grande favorita a vencer esta Copa do Mundo é a seleção da França. Isso mesmo, a seleção francesa. Muito por conta de um trabalho longevo do Deschamps à frente dessa seleção, mais de 10 anos como técnico da seleção, e também muito por conta do seu estrelado elenco. É de longe o melhor elenco para esta Copa. Quem aí, depois de o Deschamps anunciar a convocação, não viu viralizar aquelas listas de jogadores, de craques que ficaram de fora, como Benzema, Griezmann. Então, assim, mostra e sintetiza como esse elenco da França ele é muito robusto, ele é muito gigantesco. E não são de jogadores questionáveis, são de grandes estrelas. Você tem jogadores como Dembélé, atual melhor jogador do mundo, Mbappé, que é craque, dispensa comentários. Você tem jogadores como Olise, que vem sendo um dos grandes destaques da temporada. No gol você tem um cara como Manhã, que não vai te comprometer, não vai fazer você passar sufoco. Pelo contrário, tem defesas importantes ao longo da temporada. Você tem jogadores experientes como o próprio Kanté. Então, tudo isso me faz achar a seleção da França a grande favorita para vencer essa Copa do Mundo. Lembrando também que esse elenco conta com grandes jogadores que já foram campeões do mundo lá em 2018. O próprio Mbappé, o Kanté. Ou seja, é um misto, é um combo gigantesco para essa seleção que tem sim nesse ciclo para a Copa, não rendeu o que esperar, o esperado, né? Teve algumas oscilações, algumas más atuações, mas a gente não pode descartar esse lado desse elenco robusto. E o Deschamps, como eu falei, tem um grande trabalho na frente da seleção, são mais de 10 anos, então ele tem esse elenco na mão para saber a medida certa, saber as estratégias corretas, saber os mecanismos corretos para levar essa seleção ao topo do mundo. Então, por tudo isso que eu falei, eu considero a França a principal favorita a vencer a Copa do Mundo de 2026. Seguindo a lista, em segundo lugar, eu coloco a seleção da Espanha. A seleção da Espanha que teve um dos melhores ciclos para essa Copa do Mundo, tendo sido campeã da Euro e tendo sido finalista da Nations League, perdendo ali para Portugal nos pênaltis, mas teve sim uma boa Nations League. A seleção da Espanha me agrada muito o jogo coletivo. O Luis de la Fuente, né, o técnico da Espanha, quando ele assume, ele consegue resgatar a essência espanhola, o que a gente chamava de tic-tac, viu 2010, 2011, aquela seleção fazer com troca de passes constantes, um time, um coletivo muito forte da equipe espanhola. É um jogo bonito de se ver, talvez até melhor que o da própria França. O que me pega um pouco é a questão de elenco. Eu vejo a França ainda com um elenco maior, um elenco melhor, o elenco da Espanha um pouquinho inferior ao da França, mas o jogo coletivo, na minha opinião, consegue equilibrar as coisas. Esse jogo de toque de bola, esse jogo pela posse, o jogo pelo ofensivo, a busca constante pelo gol, me faz gostar muito dessa equipe da Espanha.
falando de valores individuais, a gente tem jogadores como o Lamine Yamal, que dispensa comentários. O Lamine Yamal vai ser um futuro melhor do mundo. Já com 17, 18 anos já é uma das grandes referências. Por mais que ele não jogue, né, provavelmente não vai jogar alguns jogos, como dizem, né, está se preparando apenas para o mata-mata. Mesmo assim, ele é um cara que pode decidir um jogo a qualquer momento. Então, eu vejo o Yamal, e o outro jovem que eu chamaria a atenção é o do Nico Williams, outro atacante muito rápido, muito veloz, jovem também. A seleção da Espanha, ela tem apenas um ponto negativo, que eu acho que a defesa ainda não é totalmente segura. E talvez isso me faça ver ela um pouco abaixo ainda da seleção francesa. Mas a Espanha, para mim, está entre as duas favoritas a vencer esta Copa do Mundo. E em terceiro lugar temos ela, a atual campeã do mundo, que entra para defender o seu título, a seleção da Argentina. E aqui é um exercício bem interessante da gente fazer, porque a Argentina não tem, em termos de nomes, um elenco do mesmo nível da França, e também não tem um elenco do mesmo nível da Espanha. E talvez não tenha um elenco no mesmo nível de algumas outras seleções, como, por exemplo, Portugal, que a gente vai já falar na sequência, já dando um spoiler do que vem pela frente. Mas o que me faz crer que a Argentina está nesse top 3 de favoritas é especialmente um nome, Lionel Scaloni. Não é o Lionel Messi, Lionel Scaloni. Ele que, desde quando assumiu a seleção, mesmo tendo assumido com muita desconfiança, ele conseguiu moldar essa seleção, ter essa seleção na mão. É uma seleção de muitas variações táticas. Ele mexe muito na equipe e geralmente mexe bem. O título da Copa de 2022 vem muito por conta disso. Ele foi modificando a seleção conforme os jogos, ele foi modificando a seleção conforme os desafios encontrados ali, algumas dificuldades, e deu super certo. Então, com esse trabalho potencializado de mais um ciclo completo, de um ciclo muito bom que termina com uma goleada em cima do Brasil, que tem uma goleada, na verdade, em cima do Brasil por 4-1, tem um título de Copa América, sintetiza muito esse ciclo muito bom da seleção argentina. Como eu falei, não tem as mesmas peças do mesmo nível de algumas outras seleções, mas esses mecanismos táticos que o Lionel Scaloni desenvolve para a seleção são muito importantes para a Argentina, que fazem ela igualar o nível, né? E isso somado com o amor, a paixão que os jogadores argentinos têm de defender a camisa, é um ponto muito positivo. E tem também o fato de serem os atuais campeões. Entram mais leves, entram mais sem aquela pressão. O Messi, por exemplo, não vai ter mais aquela pressão de vencer o Mundial. O Messi já foi campeão. Então, tudo isso vai deixando a Argentina mais leve, mais caladinha na dela ali, e que pode chegar. Somado, né, como eu falei, esse lado tático, muito tático do Lionel Scaloni, e somado com essa falta de pressão de vencer. Eles são os atuais campeões. Então, eu vejo a Argentina ali nesse top 3, inferior à Espanha e França, mas como eu falei, essa tática do Lionel Scaloni, essa garra argentina pode equilibrar as coisas e ser um ponto positivo para a seleção da Argentina. E em quarto lugar, a gente tem a seleção de Portugal. Na minha visão, a equipe de Portugal está entre essas 4 favoritas, apesar de ter um elenco, na minha visão, superior à equipe da Argentina. Portugal ainda não tem um jogo muito forte. O técnico Roberto Martínez, ele ainda tem algumas dificuldades, alguns desafios táticos nessa seleção. Mas eu gosto muito do elenco. O elenco é um elenco muito forte. Talvez, se a gente bater ali de igual para igual, tenha um elenco do mesmo nível, até um pouco superior do que a Espanha, que eu coloquei como segunda favorita. Você tem jogadores como o Vitinha e João Neves, que há muito tempo são 2 dos melhores meio-campistas do mundo.
Você tem na sua lateral o melhor lateral do mundo, que é o Nuno Mendes. Você tem Bernardo Silva, você tem Bruno Fernandes. Então, assim, são valores individuais muito consideráveis. E lá na frente, claro, você tem o cara que pode te decidir um jogo com um toque, que é o Cristiano Ronaldo, né? A gente não pode menosprezar o Cristiano Ronaldo pela idade ou por jogar num futebol diferenciado, assim como o Messi, né, que a gente acabou de falar da Argentina. São jogadores que podem decidir jogos num piscar de olhos. Então, eu coloco a seleção de Portugal em quarto lugar. Muito por não ter um jogo coletivo muito forte, ainda oscilar bastante, não ter grandes atuações. Talvez, na verdade, ela vença ali no básico, né? Faça ali 1, 2 gols, não vai te dar uma atuação de encher os olhos. Mas os valores individuais de Portugal chamam a atenção e merecem ser considerados quando a gente vai falar de favoritismo à Copa do Mundo. E para fechar a nossa lista, em quinto lugar, eu coloco a nossa amarelinha, a seleção brasileira. Fora esse bloco de 4, na verdade, esses 4 favoritos que eu citei anteriormente, né? França, Espanha, Argentina e Portugal. O que vem depois, eu vejo um bloco de seleções muito iguais. A própria seleção brasileira, a própria seleção da Alemanha, da Inglaterra, eu vejo elas num nível muito parecido. Nenhuma consegue me encantar assim quando a gente vai ver o nível de jogo. Mas eu coloco a seleção brasileira à frente dela por fatores que eu não gosto muito de considerar para análise do jogo, mas que a gente não pode negar que são relevantes, que são os fatores históricos. Você ter um treinador vencedor como o Carlo Ancelotti, você defender a seleção brasileira com o histórico que ela tem em Copas, são algo que a gente tem que relevar, tem que colocar na mesa, que podem acabar pesando em algumas decisões, em alguns desafios pela frente. E a seleção brasileira, ela tem isso. Contrata um treinador que tem um histórico super vencedor, principalmente no Real Madrid, acostumado a ganhar Champions, que conhece algum desses jogadores, né, como por exemplo o Vinícius Júnior. Por mais que a seleção não encante nossos olhos, não agrade o torcedor, tenha mais defeitos do que qualidades, a gente tem que também olhar por esse lado histórico. É uma seleção que é acostumada a jogar Copa, é uma seleção a maior vencedora e sim, que merece o total respeito quando a gente fala de Copa do Mundo. Ainda que esteja abaixo de algumas outras seleções, como as que eu citei, mas esse aspecto histórico merece e tem que ser colocado em pauta quando a gente fala de favoritismo à Copa do Mundo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Lembrando que a Copa do Mundo já começou e a gente vai trazer mais curiosidades, mais detalhes. Em breve a gente vai lançar algumas curiosidades no shorts, né? Nos vídeos curtos do YouTube do canal. Vem mais coisas aí em outras redes sociais, como Instagram, TikTok. Lembrando que o Futebolizando ainda não tem nem um mês, a gente tá evoluindo aos poucos, tá? Com esse projeto bem interessante, então lembre-se sempre de apoiar, de se inscrever no canal, de deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar, de seguir o Futebolizando nas redes sociais, para que a gente possa crescer ainda mais, né? Trazer, melhorar o conteúdo, melhorar até tecnologicamente. Então ajude, apoie o Futebolizando a crescer. Deixe seu like, lembrando mais uma vez, até a próxima e fui!